Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, nós lemos a santa palavra do nosso Deus. A partir do verso 22 diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tornou-os a fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo diante do que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e lhe disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã. Júnior, por favor, aumenta o retorno só um pouquinho. Senhor, te damos graças porque o Senhor é um Deus de amor, bondade, misericórdia. O Senhor é um Deus extraordinário. Meu Deus, e somos alvos do teu cuidado todos os dias da nossa vida. Obrigado por estarmos aqui na tua casa nessa manhã para trazermos o nosso louvor, a nossa adoração, entregarmos ao Senhor, meu Deus, o nosso tempo como forma de adoração ao Senhor, porque reconhecemos o quão precioso é o Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de agora nos assentarmos em volta da Tua palavra, meu Deus, para por ela sermos alimentados. Eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã, fale de uma forma pessoal, individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, pois desejamos mais do Senhor, estamos sedentos de ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Eu lhe peço que o Senhor faça aquietar nos nossos corações, no coração de todos aqueles que estão aqui conosco no templo, daqueles que estão conectados fora daqui, meu Deus, que os corações sejam aquietados nessa hora diante do Senhor, meu Deus, para que haja concentração e juntos possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo inteiramente do Senhor, e assim que nós lhe oramos com ações de graças em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido? Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Forma sóbria, justa e piamente. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos da palavra do Senhor, de uma revista nova, onde o enfoque agora é nós estudarmos a respeito dos relacionamentos, a respeito de formas de se relacionar. 3 vertentes aqui o apóstolo Paulo vai trazer neste capítulo de Timóteo que nós lemos aqui, de Tito, onde ele vai dizer que nós devemos viver de forma sóbria, justa e piamente. Forma sóbria, quando voltamos lá no original do grego, o sóbrio vai significar que tenha algo que tenha saúde mental, ou seja, viver bem consigo mesmo. Justa
lá no original do grego, vai trazer a ideia de um relacionamento horizontal de maneira acertada, ou seja, estar bem com o meu próximo, com aquele que está perto de mim. E piamente traz o sentido no original grego de devoção a Deus, ou seja, relacionamento com Deus. 3 vertentes de relacionamento aqui: relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o meu próximo e relacionamento com Deus. E é sobre esse enfoque aqui, dessas 3 áreas de relacionamento, é que nós vamos, a partir de hoje e seguindo nas próximas aulas, estudarmos a respeito de relacionamentos. E hoje nós iniciaremos essa primeira abordagem aqui, falando do relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento comigo mesmo. É a forma de eu olhar para dentro de mim. E há alguns questionamentos muito comuns a todo ser humano, quando fala questionamento sobre o aspecto existencial. Todos nós, em algum momento na vida, nós já paramos para nos fazer algumas perguntas. Algumas delas aqui: quem sou eu? O que eu quero? O que faço? Para onde vou? E o que esperam de mim? Todos nós, em algum momento, seja na adolescência, juventude, na fase adulta, em algum momento a gente para, mas o que é a vida? E a gente se pergunta conosco mesmo: quem eu sou? E quando se faz um questionamento dessa natureza, está se querendo saber a respeito de identidade. Identidade. A resposta para entender, para essa pergunta, é justamente compreender a minha identidade. Quem sou eu? Isso não é o número do meu RG ou do meu CPF. Não. Quem sou eu como pessoa? E se há algo que nós vemos no tempo de hoje, que o inimigo tem trabalhado intensamente, é para desconstruir a identidade do ser humano. Desconstruir como pessoa, desconstruir como homem, desconstruir como mulher, desconstruir como um ser criado por Deus. Ele tem investido força e mobilizado o mundo imobilizado o sistema do mundo em razão disso, para principalmente essa geração que está crescendo agora na era da informação, e com tanta informação chegando a ela, tantas vozes, tanta coisa sendo dita, justamente para desconstruir a identidade das pessoas. Desconstruir. E tantos estão caminhando na vida sem saber quem realmente são. Quem sou eu como marido? Quem sou eu como pai? Quem sou eu como esposa, como mulher? Qual o valor? Quem sou eu como criança? Quem sou eu como jovem? Quantos estão vivendo e caminhando sem realmente terem a consciência do seu papel como alguém criado por Deus? Um outro questionamento: o que quero? A resposta disso está relacionada aos sonhos e aos desejos do coração, ao que eu olho para frente, ao que eu almejo para a minha vida. E quantas pessoas estão vivendo, sem sonhos, sem sonhar, deixando de sonhar? Já sonharam há algum tempo, mas deixaram de sonhar por coisas da vida, por conta dos problemas, das circunstâncias, vão deixando de sonhar. E uma coisa que o inimigo tenta fazer conosco é roubar os nossos sonhos. Porque o homem que deixa de sonhar, que deixa de planejar, ele está deixando de viver. Ele está sobrevivendo, mas está deixando de viver. Porque o sonho é que impulsiona a gente. É o sonho que nos coloca para frente. Um dia você sonhou: não, eu quero casar com essa menina. Eu quero casar com esse homem. Um dia. E isso nos motivou a crescer. Não, eu quero abrir uma empresa. Não, eu quero passar em um concurso público. Não, eu quero me formar na faculdade. Eu quero fazer esse curso. E é o sonho que vai impulsionando a gente vai almejando coisas. Sonho. E quantos têm deixado de sonhar? O que faço? Para responder isso está ligado a propósito. Por que eu faço o que faço? Por que você faz o que faz do jeito que faz? É o propósito, é a finalidade, é o feeling, é o que está por dentro, é a motivação do coração. A motivação. E quantas pessoas são realizadas nas coisas que fazem, mas não encontram sabor naquilo que executa. E por isso vive com um vazio existencial dentro do coração, não tem prazer, não tem contentamento nas coisas, porque está fora do propósito.
Ela não entende o verdadeiro propósito das coisas para o qual ela está fazendo. E por isso deixa de usufruir o bem da vida. Para onde vou? A resposta disso é em relação ao destino. É olhar para frente e saber de onde eu vim e para onde vou. É ter segurança em relação ao meu amanhã. É olhar com confiança para frente, por exemplo, e não temer a morte. Saber que a morte é apenas uma mudança de fase. Mas eu sei que eu sou um ser eterno, porque Deus colocou dentro de mim um espírito que é eterno. No dia que eu nasci, no dia que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus estava formando ele corpo, alma e espírito. E quando eu nasci de maneira já eterna, porque dentro de mim há algo eterno, que é o espírito. E eu sei que quando chegar o meu tempo se findar aqui nessa terra, quando o meu coração parar de bater, o ar parar de entrar nos meus pulmões, isso para mim é apenas uma mudança de fase, porque o meu espírito que é eterno agora vai continuar vivendo. E isso é realmente a vida eterna. Nós somos seres eternos. Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. A morte é só uma mudança de fase para todos nós, para todo o ser vivo. Que agora essa mudança de fase será ou no inferno, ou no lago de fogo e enxofre, ou com o Senhor. É a escolha que eu faço, mas nós somos seres eternos. Então, o meu destino, eu olho para frente, eu não receio o amanhã, porque sei que Deus está comigo, Deus vai prover, Deus vai cuidar. Não receio a morte, não receio. E para responder em relação ao que esperam de mim, o que esperam de mim são expectativas, né? Todos nós temos expectativas em relação às pessoas, as pessoas têm expectativas em relação a nós, e a gente trabalha e a gente vai vivendo para não somente satisfazer expectativas dos outros, mas porque vamos nos portando de maneira justa, acertada, correta, fazendo certo no momento que é certo, deixando de fazer o que temos que deixar de fazer, e as expectativas vão sendo supridas de maneira natural. Mas quantos vivem às vezes muito apegados a querer satisfazer o outro, a viver em prol de elogio, a viver em prol de agradar os outros, e deixam de viver e aproveitar a própria vida? Deixa de aproveitar o tempo, fica preocupado com o passado, com o que fez ou que deixou de fazer lá no passado, olham para frente ansiosos, porque eu tenho que fazer algo para corresponder à expectativa de alguém, e o hoje deixa de viver. Questões existenciais que todos nós enfrentamos. Uma coisa certa, quando olhamos para a nossa vida, nossa honra é algo que nós devemos cuidar e nos importamos com ela. Nosso nome, por exemplo, ninguém gosta que o seu nome seja mencionado em algo que vai denegrir a imagem. Não, o nosso sistema de autodefesa, ele se arma imediatamente, porque o que alegra o nosso coração é vivermos em harmonia, é vivermos em paz. Nos enche de prazer, por exemplo, quando recebemos um elogio, quando alguém se importa conosco, isso alegra o nosso coração. Mas uma coisa é importante da gente pensar nessa manhã: a consciência clara de quem eu sou, ela não só atua na minha autoestima, como também me ajuda a reconhecer a identidade alheia e a respeitá-la. Ou seja, a gente realmente só consegue viver bem socialmente em relação ao outro quando a gente tem a consciência clara de quem realmente a gente é. O nosso valor, a nossa importância, essa consciência clara. Agora, já quem não tem essa consciência clara, por exemplo, que tem um ego inflado, essa pessoa ela não vai viver bem consigo mesma, e inclusive em relação aos outros, porque esse ego inflado vai impedir ela de relacionar de maneira harmoniosa, e aí os relacionamentos vão se tornando disfuncionais. Um marido com ego inflado em relação à sua esposa vai ter um casamento disfuncional. Um funcionário que tem um ego inflado no seu local de trabalho vai causar transtorno no seu local de trabalho. Romanos capítulo 12, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, dentro do nosso corpo, tudo é importante, não há nada inútil, não há alguma parte do nosso corpo que a gente possa desprezar e falar, não, isso não tem utilidade nenhuma. Não tem, tudo tem utilidade, tudo tem importância, mas tudo está conectado e funcionando muito bem, Ou seja, o valor que nós devemos dar é um valor adequado para todas as coisas. Não há em relação ao nosso corpo algo que a gente possa valorizar mais ou outra que a gente possa desprezar. Assim é a nossa forma de relacionar. E nessa lição aqui, nós enfocaremos o patriarca Jacó, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 32. Vamos ver aqui, a sua vida correspondia realmente ao seu nome, porque Jacó significa isso: enganador, suplantador, aproveitador. E há uma estreita relação, quando nós vemos no Antigo Testamento, em relação ao nome e ao caráter da pessoa. O nome é o caráter, e realmente Jacó foi aquilo que o significado que o seu nome traduzia: um suplantador, um aproveitador, alguém que realmente queria tirar vantagem o tempo todo. E o objetivo aqui desse estudo nessa manhã é compreender que o egoísmo ele gera deformidade de caráter. O egoísmo gera deformidade de caráter e torna o nosso relacionamento disfuncional em relação ao nosso próximo e em relação ao nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, uma pessoa egoísta no seu relacionamento com Deus, como que será? Ele vai apenas o quê? Querer para si. É alguém, por exemplo, que quando for dobrar os seus joelhos e orar, ele vai gastar 99,9% do tempo fazendo pedidos a Deus, e não vai ter no seu coração gratidão, não vai olhar para dentro da sua vida e falar: Deus, muito obrigado pelo bem que o Senhor tem me feito. O Senhor é um Deus extraordinário, eu quero te louvar, quero te agradecer, quero caminhar com o Senhor, quero investir, quero devolver ao Senhor parte do muito que o Senhor tem me dado com alegria e com satisfação, porque o Senhor é um Deus excelente. Ele vai ter dificuldade de compreender esse aspecto da excelência de Deus, da grandiosidade de Deus, porque ele está mais interessado em o quê? Com a sua vida. Então se torna disfuncional compreender que o egoísmo gera deformidade. Também entender que Deus está disposto a mudar o caráter de quem permite. Deus ele entra na sua vida somente até onde você permite. Por isso que eu gosto sempre de lembrar que uma das grandes diferenças, existem inúmeras diferenças entre Deus e o diabo, inúmeras, mas uma das maiores delas que a gente pode ressaltar é que Deus nos respeita. Deus te respeita, o diabo ele não respeita. Por isso que lá em João capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus vem comparar o diabo a quem? Ao ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Comparar o ladrão, por quê? Porque o ladrão pede licença para entrar na casa de alguém. O ladrão avisa, o ladrão manda uma mensagem: olha, você me recebe aí, deixa as portas abertas e me receba. Não, o ladrão ele entra sem ser convidado, o ladrão ele invade, o ladrão ele rompe as barreiras, o ladrão ele entra onde não é chamado. Mas Jesus Cristo é extremamente o oposto. Por isso que lá em Apocalipse ele vem dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se você abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear significa banquetear, cear significa se alegrar, cear significa regozijar, cear significa ter fartura, ter abundância. É isso que o Senhor Jesus vem dizer: olha, se abrir a porta eu vou entrar, e vai ser tão bom que você vai se surpreender. Agora, só se abrir a porta. Se não abrir a porta, não haverá mudança. Então Deus ele entra dentro do nosso coração. Por isso que às vezes algumas pessoas têm tanta dificuldade, caminham com Cristo, vêm na igreja há tanto tempo, conhecem a verdade, já foram mudados em alguns aspectos da vida, reconhecem que a salvação é por meio de Cristo Jesus, amam ao Senhor, mas em algumas outras áreas da vida está com o coração fechado, não tem mudança. Já está há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos cristão, mas não tem mudança em alguma área da vida porque está com o coração fechado.
Está fechado sobre aquele aspecto ali. E por isso não vai haver mudança, porque a gente é que tem que realmente nos prostrarmos diante do Senhor. Dizemos: Senhor, eu tiro todas as minhas reservas, eu quero que o Senhor entre, que o Teu Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma ampla, mudando aquilo que o Senhor quer mudar, para que eu experimente a boa e agradável vontade do Senhor na minha vida. E o último objetivo aqui é entender também que Deus está pronto para transformar o caráter de quem Ele quer usar. De quem Ele quer usar. Há alguns personagens que Deus resolve atravessar o caminho deles. Algumas pessoas Deus resolve atravessar o caminho deles, respeitando a sua individualidade, mas quando o homem tem um encontro genuíno com o Senhor, é impossível ele não se quebrantar. Quer um exemplo disso? Saulo. Lá em Atos capítulo 8, nós vemos um homem implacável com os cristãos. Um homem que tinha um desejo no coração de eliminar, exterminar os cristãos, como ele fazia. Era um torturador de homens, de mulheres, de crianças, aprisionava os cristãos, e ele desejava continuar, porque ele acreditava que isso que ele estava fazendo, esse caminho que ele estava seguindo era o caminho correto, havia sinceridade no seu coração, só que ele estava completamente cego em relação à realidade. Mas um dia Jesus Cristo atravessa o caminho dele. E não invadiu o coração, não, apenas atravessou o caminho dele. E ele se prostra e reconhece Jesus Cristo na sua vida, e Deus transforma aquele perseguidor em um grande promotor do Evangelho no Novo Testamento. Um homem de Deus. E assim também é nas nossas vidas, querido. Quando temos um encontro genuíno com o Senhor, coisas são mudadas. Mas voltemos os olhos aqui, eu quero que você deixe, por favor, sua Bíblia aberta aí em Gênesis. Nós vamos ver alguns textos aqui. O nascimento aqui e o comportamento de Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Rebeca, foi no seu nascimento, ele tinha um irmão gêmeo. Nós sabemos da história, nasce primeiro Esaú, depois nasce Jacó agarrado no calcanhar ali do seu irmão. Gênesis capítulo 25, abre aí por favor, verso 24. Gênesis 25, 24, e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú, e depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó, homem simples, habitando em tendas. Esaú tornou-se aí um varão apegado à caça, desenvolveu essa habilidade, o inverso, por exemplo, de seu irmão Jacó, que o texto diz que era mais pacato, que na verdade ele se transformou em um pastor de ovelhas, como foi o seu avô Abraão, e como foi o seu pai Isaque, tornou-se um pastor de ovelhas. O caráter aqui contrastante dos rapazes aqui despertou gostos e desgostos entre os pais. E, infelizmente, Isaque e Rebeca cometeram um erro primário, que foi fazer predileção em relação a um dos filhos. E, em razão dessa predileção manifesta, acabou jogando um contra o outro, no sentido de criar uma grande rivalidade entre os dois. Verso 28, continue com sua Bíblia aberta. Gênesis 25, verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então criou-se essa rivalidade entre os dois em razão disso. Isso traz um alerta para a gente. Isaac, homem de Deus, homem que andou com Deus, homem que teve tantas experiências com Deus, mas que na criação do filho teve um erro. Isso custou tão caro para ele, para a sua casa. Sabe, queridos, a gente tem que realmente sermos atentos. Apesar de sermos homens de Deus, mulheres de Deus, andarmos com o Senhor, amarmos o Senhor, servirmos ao Senhor, rendemos ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração, sabe, entendemos a importância do nosso relacionamento com Deus, a gente está sujeito a falhar. Por isso a gente tem que pedir ao Senhor todos os dias misericórdia. Senhor, me dá a tua direção. Senhor, me dá a tua direção, eu vou entrar nesse negócio ou não vou? Senhor, eu vou fazer essa sociedade ou eu não vou? Meu Deus, eu vou comprar esse negócio ou eu não vou? Senhor, dá a tua direção aqui para poder educar os meus filhos, me ajuda a colocar o limite certo. Sabe, queridos, a gente tem que pedir sempre a direção do Senhor para a gente errar menos.
Porque a gente vai errar? Vai. Claro que a gente vai errar, a gente é falho, a gente é humano, a gente não é perfeito, mas quando a gente se cerca de cautela e cuidado, a probabilidade do erro é menor. Por isso, ore sempre, peça ao Senhor direção em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, eu tenho que escolher entre um caminho e outro. Senhor, eu vou vender, meu Deus, eu mudo ou não mudo de cidade. Senhor, eu deixo esse trabalho ou eu vou para outro trabalho. Meu Deus, eu abro esse negócio ou eu não abro. Peça direção ao Senhor. Aquiete o coração, peça direção ao Senhor sempre, em todas as áreas da vida. E aqui sobre o contexto familiar, a tradição familiar dizia que o filho primogênito ele tinha o direito de alguns direitos especiais, sabe, a sucessão patriarcal que privilegiava o filho primogênito. O filho primogênito ele herdava, por exemplo, o dobro dos bens que os outros irmãos. O filho primogênito era aquele que tinha a responsabilidade de continuar ali, por exemplo, o ofício da família, sabe? E Esaú nasceu primeiro e logo cabia a ele esse direito. E como filho de Isaac, de Abraão, Jacó ele sabia do direito que pertencia ao seu irmão. Mas na sequência aí do capítulo 25, a partir do verso 29, nós vamos ver que Esaú ele perde a bênção da primogenitura, de uma maneira infantil, de uma maneira imprudente, de uma maneira até mesmo leviana. Volte os seus olhos aí, a partir do verso 29, diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nós vemos aqui dois irmãos, um Jacó astuto, um Jacó que tinha um objetivo, um Jacó que tinha um desejo no coração. Eu quero esse negócio de primogenitura, eu sei da importância disso, eu sei do valor desse direito, eu queria tanto isso para mim. Ele desejava, só que a primogenitura era um direito que era impossível dele tomar, impossível, não se toma a primogenitura. Agora, o direito a ela poderia ser passado de um para o outro, e foi justamente aqui que a sua esperteza, ele agiu de forma esperta. Era algo impossível, mas foi entregue para o seu irmão. Ele não podia tomar de Esaú, mas já Esaú podia entregar para ele. E foi justamente isso que aconteceu. Jacó demonstrou aqui um desprezo, uma esperteza, uma falta de compaixão com o seu irmão, com a hospitalidade que ele deveria ter com o seu irmão, que chegou faminto de uma caça do campo. Jacó se aproveitou realmente da fraqueza ali do seu irmão e daquela necessidade de fome que ele estava tendo naquele momento para poder comprar o direito de primogenitura. Se de um lado a gente vê um Jacó obstinado, com um objetivo, com um desejo no coração, de um outro lado a gente vai encontrar um Esaú fraco. Um Esaú fraco, revelou-se emocionalmente fraco e também fraco de princípio, por não dar o devido valor ao que realmente tem valor. Emocionalmente fraco porque ele se deixou dominar pelo sentimento do imediatismo. Imediatismo, não, eu quero para agora. Não, eu desejo isso agora. É óbvio que ele chegou de uma caça, às vezes podia ter ficado um dia sem comer ou sem alimentar devidamente, mas ele chegar a ponto de dizer: não, eu estou para morrer, então o que me interessa agora é o prato de comida. Ei, quantos dias Jesus ficou de jejum? 40 dias, e não era apenas porque Jesus era um homem de uma força, não, hoje as pessoas fazem jejum, eu conheço quem faz jejum de 40 dias, hoje, conheço, sabe, então ficar meio dia, um dia que seja, o texto aqui não diz quanto tempo Esaú ficou sem comer, mas chegar a ponto de dizer isso, não, de que me vale a primogenitura? Não, eu quero é o prato de comida, é o sentimento do imediatismo. É o querer para agora, é não ter paciência, é não saber esperar. E sabe, querido, isso realmente é um mal, porque a satisfação do sentimento do imediatismo, ele geralmente vai implicar no sacrifício de alguma coisa de um valor maior.
Quantos nós não conhecemos e vemos na vida de pessoas que são obstinadas, por exemplo, pelo sucesso, obstinadas pelo poder, obstinadas por crescer na carreira profissional, obstinadas por juntar dinheiro, e esse desejo de imediatismo, de alcançar isso tudo, começam a sacrificar outras coisas. Sacrificar seus princípios, sacrificar seus valores, não, porque eu preciso subir, eu preciso crescer, sacrificar o tempo com a família, não tem mais tempo de ficar dentro de casa, não, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, não, sacrificam o relacionamento com Deus, não tem tempo mais para Deus, por conta desse sentimento imediatista. Isso é um mal e que nós devemos cuidar, principalmente nesse tempo que a gente está, que é o tempo da velocidade. Nosso tempo de hoje é o tempo da velocidade, tudo está ficando cada vez mais acelerado, e até parece que o mundo está girando mais rápido, porque eu não sei você, mas a impressão é que realmente está tudo passando rápido demais, agosto começou, foi ali, a semana que vem já está acabando o agosto, daqui a pouco já é dezembro, o tempo está passando muito rápido, porque tudo está realmente... esse sentimento de acelerado, e fraqueza também, fraco em relação aos seus princípios e caráter, porque desprezou algo de muito valor. A primogenitura era algo de um valor excelente, era uma dádiva, era uma bênção, tanto sobre o aspecto espiritual, como nós veremos aqui, como sobre o aspecto material, e ele simplesmente ignora isso tudo, não dá o devido valor. Isso é ausência de caráter, isso é fraqueza de caráter, isso é fraqueza de princípios, porque o nosso caráter está ligado aos nossos princípios, e ele não tinha princípios consolidados no seu coração, princípios do que realmente é importante, o que realmente tem valor, sabe, um momento de fome, ele simplesmente jogou tudo para o alto. Esaú dava mais valor à satisfação do seu apetite do que aos valores espirituais que envolviam a questão da primogenitura. Cuidado, querido, não se deve nunca negociar valores eternos por uma satisfação temporal. Nunca negocie um valor eterno. Nunca negocie o valor eterno, por exemplo, da sua salvação, do seu relacionamento com Deus, por qualquer outra coisa. Nunca negocie o valor eterno do seu casamento, porque a Bíblia diz que ele tem que ser indissolúvel. Nunca negocie o valor do seu casamento com qualquer outra coisa. Nunca negocie o valor da sua paternidade, da sua maternidade por qualquer outra coisa. Não compensa sacrificar a paternidade, o tempo de ver o filho crescer, de relacionar com o filho, por conta de trabalho, por conta de qualquer outra coisa. Não vale a pena. Eleja as prioridades certas para a sua vida. Eleja as prioridades certas. O que realmente é prioridade? Não, isso aqui é prioridade, então é primeiro lugar. As outras coisas a gente vai administrando, a gente ajeita, mas o que é prioridade é prioridade. E seguindo na sequência aqui do capítulo 25, nós vemos da história de Jacó. Rebeca e Jacó aqui enganam Isaac, que foi um evento também triste, mas que aconteceu próximo do momento da morte. Isaac diz para Esaú que ele tinha que ir no campo, caçar um animal, depois fazer um guisado, trazer para ele iria comer e ele iria abençoar, transmitir a bênção paternal ao seu filho. E nesse momento Rebeca fica sabendo disso e se ajusta ali com Jacó para poder enganar o seu pai naquele momento. Ela toma as vestes de gala de Esaú, veste em Jacó, pega peles de carneiro, coloca sobre as suas mãos e o seu pescoço, para que quando seu pai lhe apalpasse, porque um era peludo e o outro não era peludo, ele não desconfiasse daquilo, e pensando em estar abençoando Esaú, Isaac já velho, certamente com problema de visão, que não enxergava direito, ele impetrou a bênção sobre Jacó, e era uma bênção irreversível, não tinha como mudar. E foi enganando seu pai aí que Jacó tomou o lugar aí do seu irmão e buscou para si uma bênção que era do outro. Ele conseguiu se apropriar disso. Isso gerou um problema dentro de casa muito grande, uma revolta muito grande. Primeiro Esaú e Jacó ficaram perplexos. Capítulo 27, volte seus olhos aí.
27, verso 33, diz assim: profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Verso 34, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou: pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ou seja, essa bênção era algo especial, era algo irreversível. Esaú aqui lembrou o seu pai: não, meu irmão, ele realmente é um enganador, ele é um trapaceiro. E o texto na sequência diz no verso 48 que Esaú se encheu de um ódio mortal em relação ao seu irmão. Verso 41 diz: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias do luto pela morte de meu pai estão próximos, então eu matarei meu irmão Jacó. Isaque já estava próximo de morrer, e Esaú começou a arquitetar no seu coração: meu pai vai morrer, os dias dele já estão acabando, e depois o luto, quando passar o tempo do luto, eu vou matar meu irmão. Ele estava decidido a isso, para poder evitar então essa tragédia maior que iria acontecer dentro daquela casa. A Rebeca tem uma ideia, ela então dá uma orientação a Jacó para que ele fuja, para que ele vá até a casa do irmão dela, que se chama Labão, lá em Padã Arã, para poder lá viver, para que o ódio do seu irmão não alcançasse a ele. E após passar dali aquela tensão daquele momento, Isaque chama Jacó para poder conversar com ele, o abençoa e fala que é para ele realmente ir. Capítulo 28 já, vira sua folha aí. Verso 1 vai dizer: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Ou seja, Jacó realmente Isaque despede Jacó e fala: meu filho, Deus te abençoe. Isaque vira a página em cima daquele problema, e agora a coisa aconteceu. Não é tempo agora de ficar ruminando, não é tempo agora de chorar o leite derramado. Ei, aconteceu, a vida segue, o tempo não volta, não tem como mudar o que aconteceu. Agora então a vida vai seguir para frente. Então Tom, vou te dar uma direção aqui para você poder tomar um rumo novo na sua vida, e vamos embora para frente. Deus tenha misericórdia sobre você e te abençoe, que onde você andar, você seja um abençoado do Senhor, Deus te prospere e Deus te guarde. É isso que realmente que o pai tem que fazer com o filho, e foi isso que Isaque fez com Jacó. Agora, como que era esse Jacó? Jacó parte dali então, agora para uma nova fase da sua vida, viver em um local diferente, reconstruir agora uma história nova, e esse Jacó estava realmente cheio de agora questionamentos dentro de si, dúvidas, angústias, temores, coisas novas haviam, deixou um passado de engano, de um relacionamento conturbado, de um ódio, de uma amargura no coração do seu irmão. E nesse caminho aqui, onde ele está indo a Padã Arã, ele tem um encontro, ele tem na verdade um sonho. Deus lhe dá uma visão. Capítulo 28, verso 11, volte seus olhos aí por favor. Ele tem uma visão de uma escada: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs como travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus dá uma visão a ele, fala: olha, eu estou contigo, a minha graça seguirá com você e eu te abençoarei por onde você for. E nós vemos realmente na continuação da história esse Jacó sendo abençoado. Ele chega até Padã-Arã, encontra Rebeca, se apaixona por ela, ela leva até o seu pai Labão, e Labão o recebe como sobrinho que era, fica feliz, e Jacó disse: eu estou apaixonado pela sua filha, me deixe casar com ela. Ele falou: perfeitamente, trabalhe 7 anos que eu a te dou como esposa. Ele trabalha 7 anos por ela. No momento da noite de núpcias, Labão entrega a outra filha mais velha, porque Rebeca tinha uma irmã mais velha, Leia, e entrega a ele, a Jacó, e ele descobre depois que foi enganado pelo sogro. E Jacó aqui então agora decide trabalhar mais outro período de tempo, mais 7 anos, por Rebeca, para ter realmente ela como esposa, e foi enganado pelo seu sogro, mas trabalha e continua ali. Na verdade ele passou 20 anos, Jacó passou 20 anos servindo a Labão e trabalhando por ele, e trabalhando a favor dele, e o patrimônio de Labão cresceu. Labão foi um homem abençoado, porque Jacó estava com ele ali, esteve a serviço realmente durante muito tempo, e por esse tempo todo aí, nós vemos na história, seguindo ali os registros, que Labão não foi também muito justo com ele. Labão não tratou ele com muita honestidade o tempo todo, e quando Jacó entendeu que já era hora de retornar, hora de ir embora, hora de deixar aquela terra e voltar para a terra do seu pai, ele decide juntar. Ele procura primeiro Labão e fala: Labão, agora eu quero trabalhar para juntar para mim, você me permite? E Labão falou: permito, perfeitamente. Então olha, eu vou colocar o meu gado, eu sou o pastor aqui das ovelhas, eu vou cuidar do meu gado e do seu gado. Tá bom? Tá bom. Então o meu gado, o que crescer da parte do meu gado fica para mim, o que crescer do seu fica para você. Tá bom, perfeitamente. Eles começam essa parceria, só que o gado de Jacó começa a crescer, gados fortes, e o de Labão começa a minguar, e aí Labão decide trocar as vacas malhadas e salpicadas, e depois as listradas. Aí depois Labão fala: não, olha, vamos fazer o seguinte, eu estava com as malhadas, agora eu vou ficar com as listradas. E Labão foi trocando, mas não teve jeito, porque aonde Deus coloca a sua mão, querido, a bênção do Senhor acontece. Aonde há a mão de Deus, não há ninguém que consegue tirar aquilo que é nosso, que vem da parte do Senhor para a vida da gente, querido. Por isso que a gente pode descansar em Deus, sabendo que se temos sobre nós a bênção dele, querido, não há um inimigo que toque, não há ninguém que levante para tentar roubar aquilo que é nosso, não, querido. Pode até entrar alguém a arrombar a porta da nossa casa, arrombar a porta da nossa empresa e furtar ou roubar alguma coisa, não, querido, mas a bênção de Deus, ela é impossível de ser furtada. As coisas materiais, elas se perdem o valor, se estragam, alguém leva, não, mas isso não é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ninguém tira ela da gente, querido, ninguém tira ela da gente. E Deus fez o gado de Jacó crescer e se multiplicar. Não era, ele usou lá, o texto vai dizer da estratégia de colocar, na hora que as vacas fossem beber água, se alimentar, cortava feixes para que houvesse listras ali. Não, mas não era isso, querido. Biologicamente não é porque a vaca olha para uma coisa listrada que o bezerro vai nascer listrado. Isso não tem fundamento científico nisso. Era a bênção de Deus sobre a vida dele que fazia as coisas acontecerem, e com isso ele realmente enriqueceu. Chegou uma hora que o crescimento financeiro dele foi grande, que começou a gerar ciúme, tanto em Labão quanto nos filhos de Labão. Capítulo 31, volte os seus olhos aí, 31 verso 1,
de Gênesis. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que é do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais e à tua parentela, e serei contigo. E aqui a única maneira que Jacó encontrou de escapar de Labão aqui foi realmente reunir tudo e fugir. Ele saiu sem avisar. Realmente, talvez não foi o jeito certo, a maneira correta, porque já que Deus já havia dado a direção, querido, entenda isso, quando Deus dá a direção, Ele envia a provisão. Você pode repetir isso comigo? Quando Deus dá a direção, Ele envia a provisão. Sempre é assim. Por isso que a nossa confiança tem que estar na obra completa do Senhor, e não apenas em uma parte. Amém, Deus deu a direção desse negócio aqui, agora eu tenho que esperar a provisão. Ou eu começo a caminhar, não, o Senhor vai prover, Deus vai abrir a porta. Jacó não creu nisso, ele foi agir de forma afoita, ele reuniu tudo, seus bens, suas mulheres, seus meninos, e saiu correndo no meio da noite. Isso gerou um problema com o sogro dele, gerou um problema. Verso 20 e verso 21. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia, e fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Só que ao tomar conhecimento disso aqui, Labão se encheu de ódio, e decidiu perseguir Jacó, certamente para poder tomar tudo que ele tinha, tomar as filhas, tomar os netos, tomar inclusive os bens, e quem sabe até mesmo matá-lo. Mas nós vemos que Deus é um Deus de promessa, e a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Verso 23, volte seus olhos aí, capítulo 31, verso 23, Deus entrando na história, intervindo na história. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho, de noite, e lhe disse: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Ou seja, não toca, senão você arruma encrenca comigo. E quando Deus fala, não tem homem que não consegue, que não fica quebrantado, não tem homem que realmente não abaixa a cabeça, porque a voz de Deus, ela é poderosa, e Deus interviu aqui de uma maneira sobrenatural. Sabe, querido, quem nos abençoa e nos guarda é o Senhor. Confie nele. Quem nos abençoa e nos guarda é o Senhor. Confie sempre nele. Confie no Senhor. A graça do Senhor está sobre mim. Eu vou em paz, eu deito em paz, eu durmo em paz, eu sigo adiante, eu não temo o meu amanhã. Não, porque é a graça do Senhor. Então descanse nisso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 vai dizer, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Outra versão vai dizer: nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Você ama o Senhor? Você é comprometido com Deus? A graça dele está sobre sua vida. Descanse nele, confie na provisão dele. Não tema maus rumores, guerra, um novo vírus que está surgindo, não, confie no Senhor. Confie no Senhor. Deus é que guarda a nossa casa, Deus é que guarda nossos filhos, Deus é que livra do mal, Deus é que nos guarda na saída, na chegada. É o Senhor que nos protege. Agora nós vemos aqui Deus também trabalhando para dar uma nova identidade a Jacó. Deus vai intervir agora para trabalhar pessoalmente no coração dele. Sabe, até então Jacó conseguia seguir por um caminho de engano. Ele enganava e era enganado. E aqui a gente vê a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Jacó enganou a muitos, mas ele foi enganado também por muitos. Foi enganado. E a lei da semeadura, ela é uma grande verdade e uma realidade. Você quer colher coisa boa? Plante, semeie alegria, semeie paz, semeie generosidade na vida das pessoas, semeie harmonia onde você está, para realmente você ter frutos bons, ter uma boa colheita. E Deus aqui vai trabalhar agora para mudar a identidade. Essa mudança, ela acontece quando ele tem um encontro com Deus.
Nós vemos aqui que foi o texto que nós lemos, onde nós chegamos aqui no capítulo 33. A identidade estava muito ligada ao nome. Nós vemos isso, Jacó com o nome de suplantador, com o nome de trapaceiro, e essa realidade precisava de ser mudada na vida desse homem. Ele agora, Deus tinha um propósito específico. Deus fez uma promessa a ele lá atrás, quando ele sai, há 20 anos atrás, quando ele sai da casa de seus pais para ir para Padã Arã. Deus deu uma promessa: estou contigo, te abençoarei, sabe? Agora Deus vai cumprir essa promessa no sentido de transformar as coisas na vida dele, de agora manifestar de uma maneira mais clara o relacionamento dele com esse patriarca, para mudar, e começando pela mudança da sua identidade. Agora esse Jacó precisava de ter princípios novos. Esse Jacó precisava de ter valores novos. Esse Jacó precisava de ter um caráter mudado por Deus. E Deus vai intervir na vida desse homem agora. Era um homem realmente de muitos conflitos interiores. É possível crer que Jacó não era feliz, porque ele pagava caro pelos atos dele de engano. Sabe, além disso, ele carregava consigo a culpa pelo que ele, há mais de 20 anos, ele ainda, nós vamos ver aqui, carregava a culpa pelo que tinha feito com seu irmão, por ter roubado, por ter o enganado. Sabe, 2 décadas depois aqui de haver deixado a casa de seu pai, ele ainda ruminava esse problema dentro de si. E Deus não quer isso para nós, querido. Deus quer que a gente viva uma vida de abundância, uma vida de paz, de acordo com os princípios da palavra dele para a nossa vida. E chega nesse momento aqui onde ele vai lutar com o anjo, quando ele tem esse encontro realmente com o Senhor. Durante essa viagem aqui, chega num momento lá no Vale de Jaboque, onde ele passa à frente dele a sua família, sua esposa, suas esposas, seus filhos, os servos, os bens, tudo aquilo que ele trazia consigo. E ele era um homem muito rico e estava levando toda aquela riqueza, aquela mudança. Imagina só, como se fosse aquela mudança que a gente fazia, hoje tem caminhão de mudança, né? Mas antigamente, quando a gente fazia mudança, enchia o carro com aquele monte de coisa, carregava geladeira em cima do carro, fogão. Imagina, e sabe, isso aqui, essa viagem acontecendo, essa caravana seguindo, e Jacó passa tudo na frente e ele fica sozinho para passar uma noite aqui, sabe? Não há momento mais precioso na vida de alguém do que estar sozinho com o Altíssimo, querido. Quando a gente está sozinho, quando nós nos dispomos a estar um tempo a sós com Deus, é o tempo que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração e vai fazer as mudanças e vai trabalhar nas coisas que Ele quer trabalhar. É na intimidade que os segredos do coração se revelam, sabe? E o anjo aparece aqui, um anjo certamente materializado em um corpo humano, o corpo de um homem, aparece e luta com Jacó aqui durante a madrugada inteira no Vale de Jaboque. E era dia de mudança na vida de Jacó. Era o dia que Deus decidiu atravessar o caminho dele para mudar. Assim como lá no futuro, Deus foi atravessar no Novo Testamento, que eu falei, Saulo, e mudar a vida de Saulo, mudar os princípios de Saulo. Deus decidiu nesse dia aqui atravessar o caminho de Jacó para fazer essa mudança na sua vida. Jacó tentava impedir o anjo que se retirasse enquanto não o abençoasse. Falou: não, eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. E foi o texto que nós lemos, os versos 20, capítulo 32, verso 22 a verso 28. Verso 26, lá ele vai dizer: deixe-me ir, porque já é alva. Porém ele lhe disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Verso 28, então disse o anjo: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe, querido, Jacó, ele tinha a bênção de Isaac, mas ele queria ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Jacó, ele já havia recebido a bênção de seu pai, ele entendia a importância disso, mas agora ele queria algo diferente. Ele queria a bênção de Deus. Isso não é diferente nas nossas vidas. Você pode ser abençoado sob diversos aspectos. De repente você é um homem ou uma mulher abençoado por ter uma família,
por ter uma ótima família, por ter pais, por ter um esposo, um marido, por ter uma esposa, por ter filhos. De repente você é agraciado e abençoado pela família que você tem. Às vezes você pode ser abençoado financeiramente por ter uma boa condição financeira. Você pode ser abençoado por ter amigos. Você pode ser abençoado por diversos aspectos, querido. Mas a bênção mais importante que o homem pode ter é a bênção de Deus na sua vida. Não há nada que se compare a isso. Não há nada que se compare à graça do Senhor sobre as nossas vidas. O homem, ele pode ter tudo, querido, mas sem Jesus na sua vida, ele não tem nada. Ele pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, ou que os relacionamentos, ou que se pode construir, mas sem Jesus na vida, o homem, ele não tem nada. Porque nada vai fazer sentido, não tem paz no coração para desfrutar das coisas. Jesus Cristo é o mais importante que o homem pode realmente ter no seu coração, e foi isso que Isaac entendeu, e ele decidiu. Essa simbologia, o que expressa simbolicamente dessa luta dele com esse anjo, é ele não abrindo mão. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Aquele foi um dia de mudança de identidade, a bênção que Jacó almejava, que ele nem entendia, sabe, seria necessário uma mudança de caráter na vida dele, e era Deus trabalhando na vida dele para poder libertá-lo de coisas. Colossenses capítulo 1, verso 13, a palavra de Deus vai dizer que, pois ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Quem nos liberta é o Senhor. É o Espírito, é o agir de Deus na vida do homem, pelo mover do Espírito Santo, é que vai quebrando os laços, é que vai desfazendo as amarras, é que vai libertando dos vícios, é que vai tirando tudo aquilo que não é de Deus na sua vida, para poder lhe dar uma vida nova. E era isso que Jacó desejava, e foi isso que Deus trabalhou na sua vida, uma mudança de vida, a mudança de identidade que realmente aconteceu na sua vida. O dia amanheceu, Jacó saiu manquejando ali, como nós lemos no texto aqui, cansado, mas com a alma lavada, porque agora ele era um novo homem. Jacó passou por aquilo que passam as pessoas que nascem de novo. João 3, verso 6, o apóstolo vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, não, mas aquele que nasce do Senhor, aquilo que é nascido do Espírito, da obra do Senhor, agora é espiritual. E foi justamente essa mudança que Deus refez na vida dele. Agora tinha uma pendência ainda, tinha algo a resolver, que era encontrar com seu irmão e acertar. E a continuação do texto nós vemos isso, que os gêmeos se encontram, se abraçam, se perdoam, e ali começa agora um novo relacionamento entre os dois. Porque, como eu disse, quando Deus dá a direção, ele dá a provisão. Ele vai enviar sempre a provisão na direção que ele der na sua vida. Por isso, busque sempre a direção do Senhor para a sua caminhada, em tudo realmente que você tiver que fazer. A culpa, querido, ela é algo que abriga no coração daquele que fez alguma coisa, cometeu algum erro, seja intencional ou não intencional na sua vida, voluntária ou involuntariamente. Há pessoas que carregam culpas dentro de si por anos a fio, anos e anos carregando sentimento de culpa por algo que fez ou algo que deixou de fazer, e sofrem amargamente com isso. Mas o Senhor quer te libertar disso. Se por acaso há algo no seu coração nessa manhã, sabe, algo que dói ainda em relação ao passado, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa condenação, e Ele nos liberta, e Ele nos perdoa de forma definitiva. Nós somos perdoados por Deus quando reconhecemos Jesus Cristo e recebemos Ele no nosso coração. E quando também cometemos algum erro, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Você não precisa de carregar culpa nenhuma por algo que aconteceu no passado. Em nome de Jesus, que você descanse. O diabo é o nosso acusador, a Bíblia chama ele de acusador, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Entretanto, o maior efeito de Deus para a humanidade é o perdão que há em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? E com o Senhor nós somos nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer: assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque o nosso Deus é o que faz coisas novas. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus pela sua palavra.
Glória a Deus pela sua palavra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei se de repente você carrega sentimentos no seu coração que você gostaria que fossem mudados nessa manhã. De repente, você carrega no seu coração peso por algumas coisas que você fez e que te acusam, e o diabo vem por vezes te fazer lembrar dessas coisas, para dizer que você não é merecedor da graça de Deus sobre a sua vida, para dizer que você não é merecedor da bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: você não é merecedor mesmo não. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Tudo é pela misericórdia do Senhor. A graça significa um favor imerecido. Você, no dia que abriu o seu coração para Jesus Cristo e Ele entrou no seu coração, a graça do Senhor agora está sobre você. Descanse nele, se apegue nele. E não permita que essas vozes do inimigo venham ressoar no seu coração. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deus, te somos gratos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que trabalha de forma completa na nossa vida e no nosso coração. Obrigado porque um dia Jesus Cristo entrou na nossa história, meu Deus, e nele nós somos lavados e remidos nesse sangue poderoso. E esse sangue é aquele que reconstrói as nossas vidas. Esse sangue é aquele que dá um novo significado para a nossa caminhada. Meu Deus, Jesus Cristo é aquele que nos dá a direção e que envia a provisão para prosseguirmos no caminho da verdade, para sermos abençoados em todas as coisas. Meu Deus, e nessa manhã, meu Deus, obrigado por essa palavra que vai dizer que em Cristo nós somos nova criatura. Meu Deus, se há alguém nessa manhã aqui, meu Deus, com algum peso na consciência, meu Deus, por algo que o inimigo tem trazido, meu Deus, e lhe feito lembrar, eu lhe peço que em nome de Jesus, meu Deus, o nosso pecado já foi pago, a nossa falha já foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário, trazendo perdão, trazendo libertação. Eu lhe peço que o Senhor liberte essa mente nessa manhã, de todo e qualquer, meu Deus, pensamento maligno de acusação, que saia em nome de Jesus, meu Deus amado, e transforma esse homem num novo homem, transforma essa mulher numa mulher de Deus, meu Deus, e que em nome de Jesus, a nossa identidade, meu Deus, o nosso caráter, os nossos princípios, sejam sempre de acordo com a palavra do Senhor, para que possamos experimentar, meu Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, e assim possamos desfrutar de todo o bem que o Senhor tem para nós, e que a presença do Senhor, que é o maior benefício que nós temos, meu Deus, a gente venha desfrutar delas todos os dias. O Deus companheiro, o Deus amigo, o Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Deus que nos levanta quando estamos abatidos, o Deus que nos encoraja, meu Deus, no meio das más notícias, o Deus que enche o nosso coração de paz no momento da tempestade, o Deus que enche o nosso coração de fé, meu Deus, no Senhor, que opera o milagre que nós precisamos na nossa vida, o Deus que enche o nosso coração de esperança em relação ao amanhã, que traz paz, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós e que a nossa casa está cuidada pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e eu lhe peço que o Senhor confirma ela no coração de cada um dos meus irmãos aqui, manifestando sinais e prodígios, no nome poderoso de Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém.